Olá, continuando nossos vídeos sobre rinoplastia, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho visto que é recorrente na mídia, nos canais de discussão sobre rinoplastia, que é a obstrução nasal após a rinoplastia. Se você tem interesse em continuar assistindo esse tipo de vídeo, por favor, se inscreva. Se você gostar, dê um like, compartilhe para a gente poder continuar fazendo esse nosso trabalho. Bom, a obstrução nasal na rinoplastia é uma coisa relativamente comum e fácil de se entender, porque a rinoplastia, via de regra, é uma cirurgia redutora. Redutora no seguinte sentido: você vai reduzir o tamanho do nariz. E isso acontece tanto externamente quanto internamente. Então, você vai ficar com o nariz menor do lado de fora, consequentemente, ele também vai ficar menor do lado de dentro. Isso vai causar alguma obstrução, vai causar alguma dificuldade e a necessidade do paciente se adaptar à respiração desse novo nariz. É lógico que existem causas diferentes para essa obstrução, não só a diminuição do tamanho do nariz. Na fase inicial, nos primeiros dias, até a primeira, segunda semana de pós-operatório, você conta ainda com o edema que se forma dentro do nariz pela manipulação cirúrgica, né? Você vai cortar, dar ponto, fazer fratura, isso tudo causa um edema. Da mesma forma que causa o edema da parte de fora, causa a parte de dentro. Tanto que é muito usual a gente pedir que o paciente use algum descongestionante tópico nasal para aliviar esse sintoma. Deve-se tomar um pouco de cuidado com esses descongestionantes tópicos, porque eles têm a tendência de causar uma certa dependência se o paciente abusa muito deles. Então, assim, na hora de dormir, por exemplo, que é um pouco a hora que a pessoa sente mais, né? Mesmo porque na hora que a pessoa deita, pelo fato da pessoa deitar, a gravidade faz com que vá mais sangue para a cabeça da pessoa e isso faz com que haja um edema um pouco maior. Então é recomendado usar nos primeiros dias esse descongestionante tópico, mas sem abusar, para que não fique, que se crie um vício nesse paciente. Agora, uma outra causa frequente é o fato do paciente já possuir, de forma pregressa, alguma alteração nasal, mas que não era muito perceptível, porque o nariz era maior, digamos assim. Então, por exemplo, um paciente que tem um desvio do septo nasal, ou mesmo uma rinite, uma hipertrofia de corneto nasal, muitas vezes ele tem essas alterações pregressas à cirurgia, mas que ele não sentia porque o nariz era suficiente para ele respirar. Na hora em que você diminui o tamanho do nariz, essas alterações que antes não eram perceptíveis passam a ser percebidas. E aí não tem jeito. Aí se você tem uma rinite, por exemplo, que passa a ser sintomática, você tem que fazer o tratamento dessa rinite. Se você tem um desvio do septo nasal que antes não lhe incomodava e passa a lhe incomodar, aí a única solução é realmente fazer uma correção cirúrgica desse desvio. Agora, existem ainda as possíveis complicações que um paciente pode ter em função de uma rinoplastia que leve à obstrução nasal. As duas principais complicações são, primeiro, a sinéquia nasal e a segunda, o desabamento do que a gente chama de válvula nasal. A sinéquia nasal nada mais é do que uma cicatrização errada, onde se forma uma ponte de tecido, em geral ligando a parede lateral com a parede medial, que é o septo. Essa ponte de tecido, ela obviamente ocupa um espaço e é bem chatinha. Passa a ser um lugar onde se acumula casca, essa casca também ocupa um espaço e esse espaço acaba ainda piorando mais ainda a sensação de obstrução nasal. Infelizmente, quando se forma essa sinéquia nasal, a única solução é sofrer uma pequena intervenção para se desfazer essa sinéquia, não tem outro jeito. Mesmo às vezes, tomando muito cuidado no pós-operatório, eu já tive paciente o paciente veio no consultório toda semana, a gente fazia curativo no nariz e mesmo assim, alguns pacientes têm, infelizmente, a tendência de formar sinéquia. Nessa eventualidade, quer dizer, se mesmo com todos os cuidados no pós-operatório, que o cirurgião deve ter com o paciente, por isso ele tem que acompanhar de perto esse paciente no pós-operatório. Se mesmo assim forma uma sinéquia, a única solução é uma pequena intervenção cirúrgica para se desfazer essa sinéquia. Uma outra complicação relativamente frequente é o desabamento, que a gente chama de válvula nasal.
Nós temos no nariz uma cartilagem aqui, que é a cartilagem lateral superior, e uma cartilagem lateral inferior, que a gente chama de cartilagem alar. E essas duas cartilagens se sobrepõem no terço anterior do nariz, formando o que nós chamamos de válvula nasal. A válvula nasal ela é estruturada de maneira a permitir com que você, quando respire, o nariz não desabe, não colabe. Quando você inadvertidamente retira demais cartilagem do nariz, o que pode acontecer é que esse nariz, quando você respira, ele acaba pinçando, formando um desabamento, formando um pinçamento, o que dificulta a respiração. É uma complicação, em geral, do fato de você ter tirado muita cartilagem do nariz, e aí a solução é você fazer um enxerto de cartilagem, um enxerto que a gente chama de asa de gaivota, onde você vai reestruturar o nariz, ou seja, a gente tira a cartilagem da orelha ou do septo nasal e reestrutura o nariz para manter essa válvula aberta. Tá? Então as principais causas são essas. Primeiro, um edema natural, às vezes até cascas que se formam no começo. É muito comum o paciente vir no consultório e falar, tá com o nariz entupido e tal. Você faz uma limpeza, tira as cascas, o paciente sai todo feliz, porque realmente melhora bastante só de você tirar um pouco as cascas do nariz do paciente. Então tem um edema natural, tem coisas que o paciente já tinha, mas que não incomodavam e que passam a incomodar depois do procedimento cirúrgico, ou ainda essas complicações, como eu falei, como o aparecimento de uma sinéquia ou uma desestruturação da válvula nasal. Todas elas são passíveis de correção, embora algumas delas necessitem de um procedimento cirúrgico complementar. Se você gostou do vídeo, compartilhe e espero ver vocês nos próximos vídeos. É isso aí.